Olá, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, neste congresso, falando sobre um tema muito importante dentro da odontologia, dentro da harmonização orofacial, e escolhemos com carinho, né, esse tema, além dos injetáveis, o papel das cirurgias estéticas na transformação orofacial. Quem sou eu? Meu nome é Eugênio Tiburski Júnior, sou graduado em odontologia, mestre e doutor em odontologia, com foco nas cirurgias, né, desde a implantodontia. Também sou membro do Conselho Científico da revista Face e Simetria, coordenador e coordenador também dos cursos de especialização de harmonização orofacial, implantodontia e bucomaxilofacial. E estaremos falando hoje sobre um cenário diferente dentro da harmonização orofacial. Começamos, então, falando exatamente sobre isso. Tudo começou oficialmente com a Resolução 198, dia 29 de janeiro de 2019, onde o nosso Conselho Federal de Odontologia reconhece a harmonização orofacial como uma especialidade dentro da odontologia. E o que nós vemos no artigo 6º desta resolução? Que algumas terapias, agora, neste momento, estão oficialmente dentro da especialidade, como o uso da toxina botulínica, dos preenchedores faciais, dos agregados leucoplaquetários autólogos, assim como a intradermoterapia, o uso de biomateriais que fazem a indução percutânea de colágeno, os bioestimuladores de colágeno, a laser terapia e algumas cirurgias explícitas, como a lipoplastia facial, através de técnicas que sejam químicas, físicas ou mecânicas, e a bichectomia, além do lip lift. Nesse cenário da odontologia, nós ainda encontramos também os fios faciais, ora chamado de orofaciais. Num cenário atual da odontologia dentro da harmonização orofacial no Brasil, nós vemos o mercado crescendo com profissionais que estão se especializando na área de harmonização facial, e isso é visto nos anais aí do CIOSP deste ano, onde foi constatado que cirurgiões dentistas especialistas em estética aumentaram 50% no último ano, no Brasil. Se nós formos ver o histórico, né, junto ao Conselho Federal de Odontologia, de 2021 a 2024, o número quadriplicou. Saímos de uma situação onde tínhamos quase 1.000 profissionais especialistas em harmonização orofacial, para no final de 2024, com 4.000 profissionais agora especialistas no Brasil, na odontologia em harmonização orofacial. Outros profissionais também participam desta área da estética da face. E aqui nós podemos observar, então, em uma notícia, né, que botox, peeling, preenchedores, afinal de contas, quais profissionais no Brasil têm atuado com essas terapias voltadas, né, da área de injetáveis para fins estéticos? Além do médico, do dentista, enfermeiros e biomédicos, assim como farmacêuticos, também através dos seus conselhos de classe, estão autorizados a realizar as terapias para a estética da face. E qual que seria o cenário, né, dentro da ROF atual? O que nós observamos é que nos últimos anos os procedimentos injetáveis se popularizaram, e isso é um benefício para a população, mas há momentos que a anatomia da face pede um pouquinho mais do que apenas os injetáveis. Falando sobre os limites, as limitações, né, vou chamar os tratamentos minimamente invasivos, os injetáveis, como, por exemplo, toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, PRF, fios faciais, como tratamentos minimamente invasivos. Quando nós vamos a uma observação clínica
do que conseguimos entregar ao nosso paciente através destes procedimentos, nós constatamos que eles são procedimentos que têm os seus limites, né? Então, por exemplo, vamos dividir a face por regiões. Regiões de supercílio, né? Consigo utilizar essas terapias minimamente invasivas, os injetáveis, quando há uma queda leve, um efeito de lift discreto, consigo, através de preenchedores, de fios, um resultado agradável, né? Região dos olhos, apenas quando há rítides leves, olheiras, flacidez leve, eu consigo realmente entregar ao meu paciente uma qualidade de tratamento. Então, nós estamos falando que pacientes mais jovens se beneficiam, outra hora, pacientes com mais idade não conseguem um resultado tão agradável e natural apenas com esses procedimentos injetáveis. Orelha, né? Nariz, falando de nariz, muitas vezes a gente não consegue, né, fazer uma maquiagem volumétrica entregando a harmonia para o paciente. É necessário a remoção de volume. Quando a gente fala também do sulco nasogeniano, da região de Jaws, quando a pitose já é moderada, pesada, nós temos dificuldade de corrigir estas estruturas, utilizando as técnicas minimamente invasivas. Região de bochecha, nós já vimos que a bichectomia resolve. Região de papada, será que realmente apenas lipoaspirar esta região nós conseguimos um resultado adequado para todos os nossos pacientes? Esta é a grande questão, este é o grande X da questão. Região de pescoço, será que só os bioestimuladores farão com que haja a reposição desses tecidos? Ou será que eu posso abrir a mente e observar outra área, uma área mais cirúrgica, para tratamento também da face do meu paciente? Dentro das especialidades da odontologia, talvez a gente saia um pouquinho da harmonização e comece a observar o que é feito em outras áreas, como, por exemplo, na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Algo que se fala que o cirurgião dentista talvez não devesse fazer procedimentos, né, na face cirúrgicas, mas a gente, em contrapartida, encontra dentro dessa especialidade uma imensidão de tratamentos, né, onde a cirurgia faz parte integrante da especialidade. E eu trouxe para vocês alguns artigos que falam exatamente sobre isso. O primeiro artigo que eu vou mostrar para vocês é um artigo de 2009, onde houve o tratamento de fratura, né, da região do blowout, com enxertos autógenos de cartilagem da concha auricular. Então, nesse artigo, ele relata o paciente de 23 anos, que acabou tendo uma fratura, procurando o ambulatório do curso de especialização em cirurgia traumatologia maxilofacial, e feito os exames radiológicos, evidenciou-se aí uma equimose subconjuntival e subpalpebral. Também um degrau ósseo na região do rebordo infraorbitário e com mobilidade da região da maxila. Em um outro exame de corte sagital, também é possível observar essas estruturas que foram acometidas. O artigo também nos mostra a reconstrução do rebordo infraorbitário com mini placa e parafuso. E observem que a enxertia, então, foi feita com a cartilagem autógena da concha auricular do lado direito do paciente, sendo transfixado através de um fio de nylon para poder dar suporte ao assoalho da órbita do paciente. Aqui mostrando a cirurgia com 3 meses de pós-operatório da região da área doadora. Podemos observar que houve uma recuperação. Como é uma região posterior da orelha, mesmo que haja uma cicatriz, ela fica escondida. Mas o mais importante, o acompanhamento desse paciente com 10 meses. E observem que
manteve a motricidade preservada e, principalmente, a estética do paciente. Afinal de contas, não há o que se falar em dividir o que é estético e o que é funcional, uma vez que o paciente, ele possui não apenas uma cabeça e um pescoço, ele possui um corpo, ele possui um sentimentos, ele realmente ele é o indivíduo como um todo. E quando nós pensamos na autoestima do ser humano, ela é extremamente funcional para a convivência em sociedade. Em consideração ainda as considerações finais desse artigo, eles relatam que, no caso clínico, foi utilizado cartilagem autógena da concha auricular, que obteve bons resultados finais dentro dos padrões esperados da função e da estética do paciente. Observem bem essa questão. Outro artigo que eu trago a vocês é a lesão complexa do dorso nasal com necrose de pele e sendo um relato de caso. O tratamento das fraturas nasais consiste, de modo geral, em uma redução fechada ou aberta. Neste relato de caso, o objetivo foi relatar um caso clínico de lesão complexa do dorso nasal, cursando com fraturas dos ossos propriamente do nariz. O paciente do sexo masculino, de 45 anos de idade, deu entrada no serviço de emergência bucomaxilofacial do Hospital de Restaurações do Governador Paulo Guerra, em Recife, Pernambuco. Aqui nós podemos observar o estado clínico do paciente quando ele chegou ao ambulatório. Nós conseguimos ver ali também a síntese dos tecidos internos com o recobrimento do septo cartilaginoso e, juntamente com a musculatura, e na última imagem a síntese dos tecidos externos. 30 dias após, aliás, 15 dias de pós-operatório, após o debridamento cirúrgico da pele para o estímulo da neoformação, e, por fim, o aspecto clínico com 30 dias do paciente pós-operado. Quais as considerações finais deste artigo? No manejo das injúrias que acometem a região nasal, é fundamental assegurar a reparação estética funcional do paciente. Então, o que nós podemos observar nesse cenário entre as cirurgias estéticas da face e a cirurgia traumatologia bucomaxilofacial? Que o cirurgião dentista atua rotineiramente em cirurgias que envolvem as estruturas nobres da face, como a órbita, mandíbula, nariz, orelha e cavidade oral. Neste conjunto da obra, as cirurgias com finalidade estética é uma extensão das cirurgias faciais que já são amplamente realizadas dentro da especialidade, dentro da odontologia. Não se trata de uma invasão a outras especialidades. Falando das cirurgias estéticas faciais, linkei algumas, não todas, começando pelas que temos dentro da resolução 198, a bichectomia. Procedimento esse para alívio do volume das bochechas, onde o paciente pode ter a estética e a função comprometidas ou apenas a estética. E quando muito bem analisado o caso do paciente, feito um diagnóstico correto, os resultados estéticos são muito agradáveis. Vale ressaltar também que, em cirurgias estéticas da face, nós devemos prestar atenção que não é possível a reversibilidade, ou seja, diferente de procedimentos injetáveis, onde eu tenho um tempo que o meu organismo ou absorve ou reativa a função natural, nas cirurgias estéticas eu não tenho este benefício, caso haja uma intercorrência no procedimento. Lip lift, procedimento estético, procedimento esse que, se mal executado,
pode causar, sim, no paciente consequências graves, como, por exemplo, hum, cicatrizes hipertróficas, como, por exemplo, desconfigurações do lábio, caso não seja executado corretamente. Contudo, entretanto, faz parte também da resolução 198, é um procedimento onde, inclusive, remove-se pele de pacientes que possuem uma distância do vermelhão do lábio até o ponto násico, maiores do que 13 a 15 milímetros, que servem para inverter o lábio superior, né, em casos onde o paciente já perdeu houve uma flacidez com excesso de pele, né, pelo processo de envelhecimento facial, houve um aumento dessa distância. Rinomodelação estruturada. O que se falar sobre a rinomodelação estruturada? Onde nós, através de uma rinomodelação volumétrica, conseguimos apenas fazer com que haja uma maquiagem volumétrica em casos onde o paciente tem a projeção do osso nasal, com a formação, então, da giba no dorso, nós só podemos, com injetáveis, fazer o nivelamento desse dorso, muitas vezes matando a estética, a atratividade da face, aumentando o ângulo nasofrontal do paciente, resolvendo um problema local do nariz, mas na análise facial completa do paciente, nós diminuímos a sua atratividade. Então, há casos que a remoção de volume, ela se faz necessária para termos uma melhor estética ao paciente. Lift da região periocular, né? Lift do olhar. Aqui eu abro um adendo, né? Esta é uma região onde nós temos uma grande demanda dos pacientes por tratamentos. E com os injetáveis nós conseguimos uma melhora, obviamente, mas há limitações, e essas limitações, ao passar dos 40 anos mais, começa-se a ficar difícil o tratamento apenas com terapias minimamente invasivas. Vamos falar o nome correto, a blefaroplastia, como definição geral, é o procedimento cirúrgico realizado nas pálpebras com o objetivo de remover ou reposicionar a pele, músculo e gordura da região. Os objetivos principais ou são funcionais, que vai melhorar o campo visual e o aspecto funcional para o paciente da visão, ou estético, promovendo o rejuvenescimento para o paciente. Quando eu falo da estética, o objetivo é claro, corrigir alterações que comprometam a estética periocular, como, por exemplo, o excesso de pele, né, a dermatocalase, que é a dificuldade de abrir completamente os olhos, bolsas palpebrais, né, com acúmulo de gordura, inferiores e superiores, que trazem uma falta de estética, né? Nós sabemos que o envelhecimento começa pelo olhar. E os primeiros sinais é o surgimento do sulco blefarojugal maxilopalpebral, com a pseudoherniação desta gordura, fazendo com que a face do nosso paciente se desconfigure, de certa forma. As simetrias das pálpebras podem ser corrigidas. Quando isto é algo que falha na estética do paciente.
além das rugas finas ao redor dos olhos, que nós inicialmente tratamos com toxina botulínica, podemos utilizar fios de sustentação, mas mesmo assim, nós não conseguimos, em pacientes com maior idade, um resultado agradável. Pelo excesso de pele que agora está ali presente. Fotomodelação estruturada. Outro fato que gera, principalmente em crianças e adolescentes, bullying na escola, traumas psicológicos que, se não tratados ainda na infância, seguirão com este paciente o resto da sua vida, mesmo que ele, na fase adulta, trate deste problema. E, por fim, a cervicoplastia com fios, que é um procedimento que vai além da lipoaspiração. Afinal de contas, muitas vezes o paciente não tem o excesso de gordura na região submental. O que ele tem é excesso de tecidos. Falando sobre a região, então, do terço inferior da face, trago este artigo que nos falará sobre os pontos, as características de atratividade de um pescoço. O artigo ele inicia mostrando esta imagem, e aí eu peço para que vocês analisem essa imagem e mentalmente se respondam qual é a idade sugestiva da imagem que vocês estão vendo. A primeira vez que eu vi esta imagem no artigo, me pareceu, de imediato, alguém com mais de 60 anos. Porque o que chama a atenção para o nosso cérebro, para a nossa percepção, em nosso inconsciente, que a região submental está com excesso de tecidos, característica essa de pessoas com maior idade. Mas observem claramente a imagem na região da papada e vamos fazer uma cirurgia na imagem, removendo esse excesso. Observem o quanto rejuvenesceu esta imagem. Se trata, na verdade, de um menino de 14 anos de idade. Então, podemos observar o quão importante é a região submental para a estética da face, para a autoestima do paciente. O que nós observamos na clínica, no consultório, é que pacientes acima dos 40 anos nos procuram para tratar esta região. Muitos desses pacientes já o fizeram a lipoaspiração, porém com resultados muito pequenos. E isto é uma problemática na sociedade. Mas vamos abordar então aqui com um artigo as características de um pescoço juvenil, falando sobre a proeminência, né, do queixo do paciente. Em homens e mulheres há uma pequena diferença. A melhor análise a ser feita do pogônio mole é através de uma teleradiografia, onde, através de traçados cefalométricos, nós vamos comparar se a posição da maxila e a posição da mandíbula encontra-se em relação à base do crânio em uma posição ideal. Outra característica é a observação da borda mandibular bem definida, sem, ou melhor, com a ausência das bolsas do colchim adiposo mandibular ou jaws, ou seja, uma região sombreada, retilínea, identificada como ausência de excesso de pele.
o próprio ângulo mandibular bem definido, as bandas anteriores do músculo esternocleidomastoideo distintas, assim como o próprio músculo esternocleido também visível, distinto. O ângulo cérvico-mentoniano distinto e, principalmente em homens, a proeminência da cartilagem tireoídea. Então, estas são as características somadas à ausência das bandas platismais. São todos os fatores que trarão ao nosso paciente um pescoço juvenil. E quando eu falo de pescoço juvenil, não me refiro a pessoas jovens apenas, mas sim as características que trazem à região do terço inferior um aspecto atraente. O próprio artigo nos mostra alguns casos que vão ser relatados. Quanto ao ângulo cérvico-mentoniano, deve estar entre 105 e 120 graus para ter essa característica de atratividade. Então, o artigo traz alguns casos. Esta é uma paciente de 30 anos que foi submetida à lipoaspiração. Quando nós entendemos que 30 anos o paciente ainda tem uma boa ou uma certa elasticidade tecidual, quando se remove o excesso de gordura, a pele ela acaba acompanhando o relevo e o resultado ele se torna mais positivo, como podemos observar aqui com 6 meses de acompanhamento. Esta mesma paciente foi acompanhada durante 8 anos. E durante 8 anos, nós conseguimos observar no restante, nos terços médios e superior da face, o envelhecimento. Contudo, como ela não já fez esse procedimento de lipoaspiração enquanto jovem, não teve esse peso tão exagerado na região submentoniana, o resultado submentoniano se manteve consideravelmente favorável. Outro caso que o artigo traz é uma paciente agora de 40 anos, com um excesso de tecido gorduroso na região submentoniana. Foi feito a lipoaspiração e o acompanhamento de 2 anos. Observe que o ângulo cérvico-mentoniano ele não está entre 105 e 120 graus. Houve uma melhora estética, contudo, não trouxe características de um pescoço juvenil. O artigo também traz outro relato de caso, uma paciente também de 40 anos, que foi submetida à lipoaspiração e acompanhamento dela com 6 meses. Observem que a característica da atratividade de um pescoço juvenil também ficou ausente. Ou seja, nós temos uma melhora volumétrica, mas nós não teremos as características de um pescoço juvenil. E quando eu falo de pescoço juvenil, não estou falando de pessoas jovens. Vejam um exemplo desta bela modelo, que tem mais de 60 anos, porém preservado, provavelmente, cirurgicamente, as estruturas de aspecto de um pescoço juvenil. Vamos falar ainda mais sobre esta questão do terço inferior e trago este artigo que revisa aspectos da lipoaspiração em pescoço, incluindo a anatomia e o manejo do paciente durante o procedimento. Então, para quem não está dentro do universo das cirurgias, dentro da harmonização, mostrarei rapidamente o procedimento como é feito. Esses são os instrumentais, as cânulas. A próxima imagem vai mostrar, então, os pertuitos de entrada para a cânula fazer a remoção da gordura subcutânea que está em excesso, tanto em entradas posteriores e anteriores. Aqui o profissional delimitou no paciente o esternocleidomastoideo, as regiões anteriores a esta estrutura, aonde ele faria, então, a tumescência
ou seja, a solubilização desta gordura através de uma solução chamada solução de Klein. Aguardando determinado período de tempo, inicia-se então a lipoaspiração, aspiração negativa, através de pequenas cânulas. Em regiões mais nobres, onde passam a inervação do marginal do mandibular, a artéria e veia facial, o cuidado é maior. Esta é a importância de artigos como esse, que mostram a técnica, falam sobre como realizar o procedimento com segurança, fazem com que outros profissionais consigam replicar estas técnicas. Por fim, o profissional, então, avalia se há uma homogeneidade na lipoaspiração bilateral dos tecidos. E, por fim, coloca a bandagem no paciente, a faixa, e encaminha ele para repouso, medicações e fisioterapias, né? Para drenagens linfáticas. E ele nos mostra um resultado. Uma mulher de 54 anos, sabe-se que nessa idade, a perda volumétrica da face faz com que os tecidos acabem pitosando, além da elasticidade tecidual também presente. Então, eu tenho uma paciente que teve, sim, um benefício estético, houve uma diminuição volumétrica, mas o paciente não está agora com características de um pescoço juvenil. Até que ponto vale a pena fazer apenas a lipoaspiração em pacientes que possuem mais de 40 anos, 35, 40 anos? Contudo, o artigo conclui que a lipoaspiração do pescoço com anestesia local tumescente é um procedimento seguro e eficaz para o rejuvenescimento do pescoço. Quando nós falamos da submentoplastia, algumas indicações para esse procedimento devem estar presentes. O paciente deve estar com o ângulo cervicomental obtuso, ou seja, maior do que 120 graus. A presença da flacidez cutânea já iniciando para moderada pesada, pacientes com gordura localizada submentoniana evidente, pacientes com evidência também das bandas platismais, leves a moderadas, pacientes que iniciaram os sinais do envelhecimento nas estruturas do pescoço. Exemplos de flacidez cutânea leve desta modelo. Vejam que de uma flacidez leve, nós temos agora uma flacidez moderada. E já há a existência das bandas platismais visíveis. Conforme os anos passam para o paciente, nós começamos a evidenciar também esta flacidez mais pesada, um surgimento de rítides cervicais significativas. O procedimento consiste em acessar a musculatura platismal para a lipoaspiração e também a remoção do excesso destas fibras musculares. Então, faz a lipoaspiração convencional, como já demonstrada, a aplicatura anterior das bordas do músculo platismal, e aí nós teremos um resultado melhorado do que apenas sendo realizado a lipoaspiração. Então, esta paciente, antes do procedimento e após a platismoplastia sendo realizada. Observe que o ângulo cervicomental melhorou. Vejam que a borda mandibular está mais definida. O segundo caso,
da paciente que tinha evidências das bandas platismais, agora com características de um pescoço juvenil. Observe o terço inferior da face. Como conclusão deste artigo, nós temos que a submentoplastia é um procedimento anatomicamente limitado, usado para rejuvenescer a parte anterior do pescoço, restaurando o ângulo cérvico-mental, evitando incisões pré e pós-auriculares, que são típicas dos liftings cirúrgicos de pescoço. Nikolai Petrov Serdev também relata a suspensão posterior das bandas platismais, como determinado aqui na imagem ilustrativa. Então, é feita a anestesia do paciente na região, a passagem de fios que farão a tração da porção do platisma acima do bordo mandibular e abaixo do bordo mandibular, fazendo o tracionamento desta musculatura, eleva-se também os tecidos abaixo do platisma, fazendo um lift cervical, um lift também de pescoço. Então, demonstrando a captura com fio das bandas posteriores e a sua ancoragem em região de processo mastoídeo. E os resultados destas técnicas são muito agradáveis. Observem o resultado após o procedimento nesta paciente que já estava com uma comorbidade moderada a pesada da região submental. Outro caso, com resultados também agradáveis, mais um caso do artigo mostrando os resultados. Esse outro artigo teve como objetivo avaliar a capacidade de suspensão cervical para melhorar o resultado da região do pescoço envelhecido em uma técnica de sling, que nada mais é do que a passagem de uma fita com ancoragem na região retroauricular, na região mastoídea, né, da eminência mastoide, e elevação dos demais tecidos. Observem que nesta técnica haverá também uma melhora na região do ângulo mandibular. E ele nos traz resultados de pacientes antes e após a técnica. Uma visão de meio perfil, agora perfil completo. Observem que cada técnica melhora um pouco o resultado. Será que se nós pudéssemos unir todas as técnicas, não teríamos um resultado ainda melhor? Observem este outro artigo, falando sobre exatamente isso, rejuvenescimento do pescoço. Agora, outra hora, com a lipoaspiração e o uso de fios de sustentação. A técnica consiste também na ancoragem e na passagem de um fio transmastoídeo, fazendo com que, quando o fio já passado, tracionado, suturado, justa ósseo, em nível perióstico, haja uma elevação e formação sob o ocioide do ângulo cérvico-mentoniano. E alguns relatos de casos surpreendentes desse artigo, a começar por esta jovem de 28 anos, que fez a lipoaspiração, a sutura de suspensão e um enxerto de mento, de queixo, uma projeção mentoniana. E o acompanhamento dessa paciente por 2 anos. Outro relato de caso, paciente
de 56 anos, e de fato, se eu a visse na rua, diria que ela tem essa idade, 56 anos. Esta mesma paciente, submetida à lipoaspiração, ao fio de suspensão, agora com 58 anos, se eu a visse na rua, eu acreditaria que ela tem em torno de 40 e poucos anos, por conta da atratividade da região cervical, com as características que foram obtidas através destas técnicas. Nós pudemos observar que, em um dos casos do artigo passado, a projeção do mento foi algo que, de fato, trouxe também uma harmonia maior para a região submental. Trago-lhes um outro artigo, também da técnica de Nikolai Petrov Serdev, com o uso de suturas para melhorar o equilíbrio e a harmonia entre as características cervicais. Para a técnica, foram utilizados esses instrumentais e fios. Então, podemos observar nessa paciente de 34 anos que há uma falha de projeção mentoniana. Foram feitas as marcações, a anestesia do paciente e a passagem de um fio que fará a aplicatura do músculo mentoniano com a sua projeção anterior e inferior ao mesmo tempo, alongando a face do paciente e projetando de perfil esta face. Outro relato de caso do artigo, mostrando também este avanço, aonde, através de preenchedores, podemos, com esta técnica, economizar até 6 ml de ácido hialurônico, com uma grande vantagem, que o ácido hialurônico será reabsorvido pelo organismo, e nesta técnica nós observamos que, com acompanhamento de pacientes há mais de 8 anos, a recidiva não se fez visível. Outro paciente relatado no artigo, 39 anos, falando sobre a projeção, então, da região mentoniana. Bem, somando-se, então, a aplicatura anterior do platisma, como já mencionado em artigo, a lipoplastia submental, a suspensão posterior com fios e a mentoplastia por sustentação de fios, há de se falar que provavelmente os resultados serão melhores, com a junção de todas estas técnicas. Então, vamos avaliar um caso clínico nosso, aonde nós realizamos em uma paciente a técnica de lipoaspiração e suspensão por fios. Esta paciente nos procurou para a realização, então, de algum procedimento que pudesse melhorar esta região. É uma paciente que eliminou alguns quilos, né, 40 quilos, após uma cirurgia bariátrica. Uma paciente jovem, mas houve um estiramento de tecidos. E se não fizer um procedimento cirúrgico, dificilmente seria resolvido essa condição da paciente. Então, fizemos uma análise volumétrica, de fato, pouca gordura anterior estava presente. Fizemos a conduta para a lipoaspiração convencional
mostro o vídeo para que vocês entendam a técnica dos fios e vejam que é uma técnica que pode ser facilmente replicada. Não vamos confundir ou banalizar a técnica, mas com conhecimento adequado é possível fazer com que a região submentual seja reestabelecida para a paciente com aspectos juvenis. Então, estamos ali fazendo os botões anestésicos, faremos nesse momento a tumescência da região com a solução de Klein, que possui soro fisiológico, adrenalina, bicarbonato e lidocaína. Então, nós teríamos em conjunto uma solubilização da gordura, uma diminuição da sua viscosidade, uma vasoconstrição da região periférica, que nos dará uma condição melhor de trabalho com pouco sangramento ou sangramento reduzido, e uma anestesia de toda a região. Nesse momento, estamos fazendo a lipoaspiração daquela pequena porção anterior de gordura que foi detectada no planejamento diagnóstico do paciente. Vou avançar um pouquinho a cirurgia, removendo a gordura. Agora, o início da passagem, então, dos fios. Nesse caso, nós utilizamos fios absorvíveis para fazer o tracionamento do platisma. Foi o fio 2,0 duplo de polidioxanona. Estamos fazendo a colocação e a passagem, então, transmastoídea. Então, nós vamos transfixar de um lado para o outro, na região subcutânea, acima do músculo platismal, ancorando em periósteo na região mastoídeo e retornando para a linha média, onde nós faremos a sutura de suspensão. Então, retornando aqui para a região anterior, e agora amarrando, suturando, né, passando para a região anterior. E aí eu costumo dizer que como quem vai dar um laço no cadarço, né, é a mesma dinâmica física. A partir do momento que nós damos esse laço, né, essa sutura, e tracionamos o fio, todos os tecidos serão acomodados para uma região mais posterior e superior da face. E aí, por fim, internalizando o fio e veremos os resultados. Aqui nós temos o resultado imediato da paciente, com faixa, e o acompanhamento. E a evidência que formou, sim, um novo ângulo para ela. Mas observe que nós não fizemos a platismoplastia, pois a paciente era uma paciente jovem. Esse outro caso, uma paciente que nos procurou, com queixa principal, região de papada, fizemos as marcações e o planejamento dela foi a platismoplastia, a colocação do fio e a lipoplastia. Resultado imediato. Um comparativo. Como a paciente era
com o paciente com apenas, se não me falha a memória, 20 dias, uma condição melhor. E o relato da paciente sobre o pós o procedimento. Oi, meu nome é Regiane. Mais alto, por favor. Meu nome é Regiane e eu estou com 23 dias hoje de pós-cirurgia. A cirurgia em si é tranquila. Depois do pós-operatório é um pouco doloroso, sim, mas nada que a medicação não resolva. E a diferença desses 23 dias, assim, do meu antes e depois é imensa. Assim, eu sou outra pessoa. As pessoas que me veem, tem um colega meu que chegou a falar que eu tô com cara de bombom de neném, que eu tô com 16 anos e eu tenho 45 anos. Mudou muito, assim, eu tinha perdido o contorno facial, a minha papada era muito grande, aquilo me incomodava há muitos anos e, assim, eu tô muito feliz com o resultado, e o doutor disse que ainda vai melhorar, porque ainda a gente só está com 23 dias, né? E você já tem várias pessoas querendo vir fazer também, né? Tenho. As cicatrizes, assim, são muito imperceptíveis e a tendência é diminuir ainda mais. Mas nem que fosse uma muito maior, eu trocaria, assim. Se eu soubesse fazer direito, eu faria sem pensar duas vezes. Tá bom, muito obrigado. Então, chegando em nossa conclusão e integração, gostaria de dizer que o cirurgião dentista harmonizador, ele precisa unir técnica, porém também a sensibilidade com o seu paciente, com o caso que está à sua frente, com o que você pode entregar de melhor para ele. Logicamente, seguindo sempre a ética profissional. Unir a ROF cirurgia e ética profissional, né, faz com que a gente consiga realmente entregar uma proporção de atratividade, uma beleza ao nosso paciente. Eu faço a todos que estão assistindo um incentivo à formação e à atuação consciente, porque menos é mais. Eu sempre tomei essa verdade para mim. Porém, às vezes, o menos é a utilização de um bisturi. E finalizando, né, esta apresentação foi um convite para que vocês olhem além da seringa. De todos esses procedimentos que foram comentados no início da apresentação, você já teve algum caso, algum paciente que necessitava de algum deles? Então, fica essa semente, né, do conhecer mais sobre as cirurgias dentro da harmonização orofacial. Eu costumava dizer a ROF cirúrgica, né? Porém, agora tem o termo cirurgias estéticas da face. Então, chegando agora à finalização da apresentação, cumprindo aí os 50 minutos, gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a todos que viram, ouviram e entenderam, e principalmente despertaram para este novo universo dentro da harmonização. Então, quem puder e quiser, pode me seguir lá no Instagram e me chamar. Eu terei o maior prazer aí em estar conversando sobre esse assunto que tanto me encanta e tanto me faz ser apaixonado pela odontologia, desde a minha formação, sempre mais para a parte cirúrgica, quando iniciei as atividades com a harmonização convencional, unindo agora, por fim, essas cirurgias que entregam ao paciente, sim, com segurança, sim, cientificamente comprovado, sim, um resultado que eles merecem. Né? Então, meu muito obrigado a todos vocês.